assistindo? Tudo bom? Hoje eu vim falar... Não, peraí, antes de eu te dizer do que eu vim falar, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, a curtir esse vídeo, a me seguir nas minhas redes sociais, pra te me acompanhar por lá também, e também ativar o sininho de notificações se não quiser perder nenhum vídeo aqui no meu canal. Então, agora que eu fiz os devidos convites, vamos ao que interessa, vamos ao vídeo de hoje. Hoje eu vim falar de um tema que eu gosto muito, que é o cinema espanhol, né? Eu decidi trazer o tema do cinema espanhol pra cá, porque é um cinema que eu tenho uma grande paixão por ele e eu acho que a gente acaba às vezes ficando muito preso no cinema norte-americano e a gente não abre muito as nossas perspectivas. Então hoje eu vim te trazer dicas de 3 filmes do cinema espanhol que você pode assistir na Netflix. Eu escolhi trazer filmes que tenham na Netflix, porque eu sei que é o serviço de streaming que está mais acessível para a maioria de vocês, para a maioria das pessoas, enfim. A Netflix é o mais popular. Então, eu decidi trazer filmes que tenham na Netflix. Quem sabe um outro dia eu faço uma outra lista aí com outros filmes, né, que esses aí então vocês não encontram na Netflix, mas eu escolhi fazer com filmes da Netflix. Mas antes de eu te dizer quais são os 3 filmes, eu vou falar um pouquinho do cinema espanhol, pra gente entender mais ou menos como que o cinema espanhol funciona, né, quais são as principais características, e pra ti também ter uma ideia, se, por exemplo, se você nunca assistiu nada do cinema espanhol. Bom, a Espanha tá ali localizada, né, na Europa, entre ali 2 países que são muito populares no cinema, que é a França e a Itália, né, que tem cinemas muito ricos e muito interessantes, por sinal. Só que a Espanha, ela não é uma mera imitação dos seus vizinhos, não, tá? A Espanha, ela tem, inclusive, uma grande originalidade nos seus filmes e, assim, uma vasta criatividade artística, sabe? Os filmes espanhóis, eles trazem muita novidade, muitas coisas novas e ele tem um cinema bem característico. O cinema na Espanha, ele começou em 1896, foi quando o primeiro filme foi produzido na Espanha, que na verdade era um filme de um diretor que já tinha tentado fazer outro filme e não deu muito certo. Então o primeiro filme da Espanha acabou se chamando A Saída da Missa das 12 Horas da Igreja de El Pilar de Zaragoza, de Eduardo Gimeno Correas. E foi um filme que ficou popular, as pessoas acharam aquilo muito interessante, porque era uma novidade. E logo, em 1910, na Espanha ocorreu um movimento que trouxe um gênero, digamos assim, muito característico, que foi a sátira, né? A Espanha começou a produzir alguns filmes, um cinema mudo, que faziam sátira dos seus próprios costumes. Ficou conhecido como espanholadas. E isso é uma das coisas bem características já até hoje no cinema espanhol. Eles contam, né, e eles brincam, eles retratam muito os seus costumes, muito a sua cultura. Isso é muito forte do cinema espanhol. As espanholadas, elas deram muito certo, elas seguiram por um tempo, mas com o tempo também o cinema estrangeiro começou a crescer, né? A produção audiovisual começou a crescer. Então a Espanha começou a importar muitos filmes. E assim, o cinema espanhol perdeu força, porque o cinema espanhol estava atrasado. Então, a gente teve, por exemplo, em 1930, na década de 30, em 1931, a Espanha chegou a produzir um filme, apenas um filme. E isso mudou quando começou a acontecer a Guerra Civil Espanhola, e assim, ambos os lados que estavam envolvidos na guerra começaram a usar o cinema como arma de propaganda, né, para sua própria promoção. Só que assim começaram a surgir muitos diretores muito importantes, começou a surgir muito filme na Espanha. E assim o cinema começou a crescer. Em 1950, o cenário começou a se popularizar mais ainda, a Espanha começou a introduzir outra característica bem forte da época, que começaram a usar muito as crianças para participar do cinema. Então isso ficou bem popular. Só que foi em 1990 que o cinema espanhol, digamos que ele virou internacional, né? Ele começou a ficar muito popular no mundo todo, que começou, digamos que, atores como Antônio Bandeiras a ficar muito popular não só no cinema espanhol, mas a participar das produções de Hollywood. E assim, muitos diretores surgiram na época, diretores importantes. E o cinema espanhol, ele teve mais ou menos essa caminhada. Então, ele em 90, ele se popularizou, e assim os filmes continuaram. Filmes incríveis que a gente tem
até hoje. E eu decidi então trazer hoje alguns filmes contemporâneos, bem contemporâneos da Espanha mesmo, filmes que são bem recentes. Agora que tu já sabe um pouco sobre a história do cinema espanhol, eu vou te dar 3 dicas de filme que tu pode assistir na Netflix do cinema espanhol. Gente, como eu falei anteriormente, a Espanha ela costuma retratar muito os seus costumes, isso é bem forte deles. Geralmente eles têm uma trilha sonora bem envolvente nos filmes, a trilha sonora é bem importante, é uma marca do cinema espanhol. Os filmes, eles carregam uma carga dramática muito forte, né? Uma paixão intensa, são filmes bem avassaladores. E essa lista aqui, eu vou começar pelo meu favorito da lista, não quer dizer que ele seja o melhor, tá, gente? Porque essa lista aqui é filmes bons segundo a revista Eu. Então, eu vou começar pelo meu favorito, não quer dizer que ele seja melhor, nem pior, nem nada, enfim. Mas o primeiro filme que eu quero te indicar hoje é um filme que se chama Quem Te Cantará. É assim que você vai achar ele lá na Netflix. Não foi traduzido o título, eu até entendo, porque na tradução ficaria bem estranho, mas é um filme que o título faz sentido, tá? Não se preocupem. Que na tradução ficaria Quem Te Cantará. Mas esse filme vai contar a história da Lila Cassim, que era uma cantora espanhola, né, que ficou famosa nos anos 90, né, uma cantora fictícia, não existe essa cantora, e vai contar a história dela, onde a gente vai saber ali já no início do filme que ela parou de cantar. E ela ficou 10 anos sem cantar, 10 anos parada. E ali no início do filme, ela tá com alguns problemas depois desses 10 anos, problemas financeiros, né? Tipo, como ela não lançou mais nada, ela não fez mais shows, ela começou a não ter dinheiro para manter o estilo de vida que ela mantinha. Então, a produtora dela, né, a sua assistente pessoal lá, a Blanca, ela acaba organizando uma turnê de 10 shows que a Lila faria. Só que acontece um problema, um grande incidente, que a Lila acaba sofrendo um acidente, né? Ela se afoga no mar. Vocês vão entender melhor depois isso. E quando ela acorda no hospital, ela tá com amnésia. E com isso, quando ela acorda, ela não lembra de ser a Lila Cassim. É engraçado que ela olha a sua fotografia, ela sabe que aquela mulher é uma cantora, essa é a Lila Cassim, mas ela não se reconhece como Lila Cassim. E como ela tinha os shows marcados da turnê, isso se torna um grande desespero, porque ela não lembra de ser ela não lembra das letras das músicas, ela não lembra de nada. E com isso a produtora, ela contrata, né, uma mulher, a Violeta, uma mulher que faz covers da Lila, para ensinar a Lila como ser a Lila. É isso que vai contar a história do filme. A partir daqui eu não vou te dizer mais, porque aí eu vou estar te dando muito spoiler. Mas é isso que vai contar a história do filme. O interessante desse filme é que ele vai falar muito sobre identidade, né? Qual é de fato, existe uma essência nossa, a gente pode reaprender a sermos nós. Então vai ter vários questionamentos muito interessantes acerca desse filme. E eu quero trazer alguns adendos aqui sobre esse filme. Não vai ser nada de spoiler, tá? Fica tranquilo. A primeira coisa que eu gostaria de falar desse filme é que a fotografia é impecável. A fotografia desse filme é lindíssima. As cores frias que compõem a paleta de cores, elas ajudam a contar a história do filme, né? Ajudam a contar essa história dramática, essa história melancólica que o filme tem. E isso é muito interessante também, porque uma coisa bem importante é que a paleta de cores, a fotografia desse filme, ele tá sempre em harmonia com a história. Tá sempre ajudando a contar a história. Então, por exemplo, quando a gente tem momentos mais alegres do filme, as cores estão mais vivas. Nos momentos melancólicos, a gente tem aquelas cores frias. Então a paleta de cores é impecável aqui, a fotografia do filme é lindíssima, o que já leva para outro ponto. Esse filme tem takes lindos, gente, sério. Depois que eu terminei de assistir o filme, eu fui no Twitter e eu vi alguns gifs de alguns takes que até passaram despercebido na hora do filme, de coisinha de 2, 3 segundos, que são lindíssimos, assim, eu não vou dar muito spoiler aqui das cenas e tudo, mas quero fazer uma análise detalhada desse filme um dia, e esses takes são lindos. Outra coisa que é linda, impecável, perfeito nesse filme é a trilha sonora. Esse filme ele não chega a ser um musical, mas ele é um filme muito musicado. Aqui a música é
muito importante. E eu saí completamente apaixonada pela trilha sonora desse filme. O que ajudou isso foi as interpretações lindíssimas das músicas que tem no filme, né? As duas atrizes principais, elas ambas cantam, né? E as duas interpretam as músicas no filme. E tem interpretações lindas, gente. Sério, eu saí assim, ó, encantada. Com isso, tem outro ponto positivíssimo, incrível desse filme, que são as atuações. As atuações desse filme são impecáveis, impecáveis. Eu queria ressaltar duas, tá? Tem outras incríveis atuações também, mas eu queria ressaltar a atuação da Nadia Nimri, que vai interpretar a Lila Cassim, que faz de forma, assim, visceral, verdadeira. Eu acho incrível a forma como a Nadia consegue transmitir os sentimentos da personagem só com o olhar. É muito, muito, muito bonito. Além também dela ter uma sensibilidade com a música, né? Lembrando que algumas músicas desse filme, inclusive, são da Nadia. Então, assim, é uma atriz de grande sensibilidade e nesse filme ela não entrega menos do que a perfeição. É realmente incrível, assim, o trabalho dela. E também o trabalho da sua parceira de cena, né, da Eva Lorotti, que vai interpretar a Violeta, que também vai ter, assim, ó, uma atuação impecável, interpretações de músicas lindas. Então, nesse filme, tem tudo pra te se apaixonar. Ele é um filme bem peculiar, eu não sei se todas as pessoas vão chegar a gostar desse filme. Ele é um filme muito sensível, ele é um filme bem dramático mesmo, mas ele é um filme, assim, que eu fiquei completamente apaixonada. Então, depois que tu assistir, se tu assistir, tu me conta se tu gostou. Mas, terminando com Quem Te Cantará, o segundo filme dessa lista, é um filme que, dessa lista aqui, eu acho que ele é o mais controverso, assim, é o que mais divide opiniões. Eu li algumas críticas dele. Lembrando, gente, que eu assisti todos esses filmes que estão aqui nessa lista, tá? Tipo, eu li algumas críticas do filme depois, mas eu não simplesmente fui lá no Google e peguei 3 filmes aleatórios. São filmes realmente do meu gosto pessoal. E esse aqui é o que mais dividiu opiniões. Eu li muitas pessoas que amaram esse filme e muitas pessoas que odiaram, acharam chato, arrastado, acharam que não entregou a proposta, mas eu, particularmente, eu amei esse filme, mesmo reconhecendo que ele tem alguns defeitos. E o nome desse filme é El Árbol de la Sangre, ou Árvore de Sangue, e é um filme interpretado, quem estrela esse filme é a Úrsula Corberó, que é a Tóquio de La Casa de Papel, e o ator que faz com ela o filme junto, eu esqueci o nome dele, mas provavelmente eu vou colocar o nome dele aí na frente. E esse filme vai contar a história de um casal, né, interpretado pela Úrsula Corberó, e esse parceiro de cena dela, que eu esqueci o nome, me perdoem, vai contar a história deles, que eles vão estar escrevendo a história da família deles. Tipo, eles vão estar fazendo meio que a árvore genealógica da família. E eles vão estar escrevendo um livro com isso. Tipo, eles foram para uma casa no campo, a casa, na verdade, onde eles se conheceram, e eles vão contar a história da família. Eu não quero dar muito spoiler, porque é um filme que é bem interessante você não saber muito sobre ele. Você indo assistir, assim, com essa na cabeça de que é um casal que vai contar a história das famílias, porque as famílias deles, elas se entrelaçam, porque eles se conheceram num casamento onde tinha 2 parentes, um de cada lado dos dois se casando. Então eles vão contar toda a história, só que enquanto essas histórias das famílias de ambos saem à luz do dia e eles constroem a árvore genealógica deles, alguns segredos incômodos vão ir sendo revelados. O primeiro grande ponto desse filme é que a harmonia entre os atores principais é muito gostosa. É assim, é muito natural. É com muita naturalidade que a gente enxerga aquele casal, sabe? Flui naturalmente. É um filme que eu acho que a grande chave tá nessa harmonia entre os atores principais. Outro grande ponto desse filme é também a fotografia lindíssima. Gente, a fotografia desse filme é lindíssima, as paisagens desse filme são lindíssimas. Inclusive o que eu notei no cinema espanhol é isso, eles têm fotografias sempre muito bonitas. Outra coisa que eu achei muito interessante do filme também é a forma que a história é contada. Eu achei que flui bem, eu achei que ficou bem entrelaçado, mas o filme peca num aspecto que é o seguinte: eles vão ir te entregando a história aos poucos, né? Vão contando a história da família, desde os avós, e eles vão te dando nomes.
Só que assim, eles vão te falar o nome do parente uma vez e depois e eles vão ir falando depois, colocando esse nome no meio da história, como se você se lembrasse quem era aquela pessoa. Sabe? Tipo, você tem que ser muito bom com nomes. Eu sou boa com nomes, então assim, pra mim não foi muito difícil. Mas eu vi muita gente dizer que ficou confusa com os nomes no filme, né? São muitos nomes, muitas pessoas, então às vezes acaba ficando meio confuso. É que nem 100 Anos de Solidão, sabe? O livro do Gabriel Cecília Marques, que você tem que estar fazendo lá uma árvore genealógica pra te entender o livro. Aqui é mais ou menos assim também. Mas é um filme que vale muito a pena. Tem interpretações também lindíssimas. A história é interessante. Aqui vai ter a Nádia Nimbre também, que vai ter uma interpretação linda. Ela tá aparecendo aqui em 2 dos 3 filmes dessa lista. Mas realmente é um filme que vale a pena. Eu acho que tu não vai perder nada assistindo esse filme, tá? Então depois, se tu gostar, tu me conta. Se tu não gostar, tu me conta também. Mas agora eu vou pro terceiro filme da lista. E esse aqui é interessante porque ele foi o primeiro filme espanhol que eu assisti. E olha que não faz muito tempo, foi há pouco tempo que eu comecei a ter contato com o cinema espanhol, porque ele não é um filme muito antigo, não. E esse filme se chama Contratempo, ou Um Contratempo em português. E é um filme que eu acho bem interessante, assim, que tu não saiba quase nada sobre ele quando tu for assistir. Porque é um filme recheado de plot twists. Ele é um filme de suspense e ele é um ótimo filme de suspense. Se tu gosta de um bom suspense, se tu é um fã de Os Outros, O Sexto Sentido, O Amigo Oculto, tu vai amar esse filme, eu tenho certeza. É um filme que vai se passar, é um filme que a gente vai chamar de filme em camadas, né? Ele vai ir nos revelando a história aos poucos. Mas eu vou te dar um breve resumo mesmo, porque eu quero que tu vá lá assistir esse filme sem saber muita coisa, pra te, assim, ó, se impressionar com os plot twists dessa história. Mas o filme conta a história do Adrian, na verdade o Adrian é o personagem principal, né, um dos personagens principais, que era um jovem muito bem sucedido, né, um empresário bem sucedido, que tinha tudo que uma pessoa pode querer, ele tinha uma linda esposa, uma linda casa, uma bela filha, só que, um certo dia, ele acorda num hotel, ele tinha uma amante também, e ele acorda nesse hotel e a amante está morta do lado dele. Nisso ele fica desesperado porque ele se tornou suspeito do crime, mas ele não lembra de ter feito nada, ele jura não ser o autor do crime. Eu não vou te dizer mais nada, porque é isso que tu precisa saber. A primeira coisa muito importante desse filme, muito interessante, é que as reviravoltas da história são extremamente interessantes. Elas não são reviravoltas óbvias, elas são coisas que realmente vão te surpreender. Esse filme ele tem 3 grandes plot twists, ele não tem só o plot twist do final, que o final é muito surpreendente, mas não é só o plot twist do final. Ele tem outros plots muito interessantes, então assim, tu pode até adivinhar um dos plots do filme, mas tu não vai saber, tu não vai conseguir adivinhar tudo que acontece nesse filme. Gente, é muito, muito interessante. É um filme de suspense que faz uma coisa que eu acho incrível dos filmes de suspense, eu acho que caracteriza um bom filme de suspense, que faz tu duvidar o tempo inteiro. Tu duvida dos personagens. Tu começa a duvidar o tempo todo quem que tá falando a verdade, sabe? Essa história que o personagem principal tá contando é realmente verdadeira? E ao mesmo tempo, é convincente a história que ele tá contando, mas ao mesmo tempo tu fica meio assim, será que isso é real? Será que não é real? Então, uma frase desse filme que eu acho que é bem interessante a gente ressaltar e colocar aqui, tu pode concordar ou discordar, mas a verdade não, toda história tem 2 caras, mas a verdade tem apenas uma. Então, assim, eu te convido a assistir esse filme se tu é um amante de suspense. As interpretações são ótimas, a fotografia também é linda. E eu acho que é um dos melhores filmes de suspense que eu já assisti na minha vida. É um dos meus favoritos, sem dúvida. Então, eu vou encerrar a lista com ele, encerrando com chave de ouro, porque é um filme que realmente vale muito a pena. É muito bem dirigido, muito bem feito, muito bem estrelado pelos atores. Então eu vou encerrar a lista com ele, te convidando a assistir esses 3 filmes. E aí, tu gostou desse tipo de vídeo? Me conta aí nos comentários se tu quer que eu traga
outros filmes, de outros cinemas, cinema francês, cinema italiano. Me conta aí nos comentários, ressaltando para você deixar o like, se inscrever no meu canal, me seguir nas minhas redes sociais e tá sempre me contando o que tu achou, o que tu quer ver por aqui, que me ajuda muito o feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostados. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.